terceiro ano, tudo bem? Como passaram aí a semana? Espero que tenha sido tudo bom. Olha só, hoje eu vou vir para tirar algumas dúvidas de vocês da lista 2. A maioria me relatou que a lista 2 estava bem facinha, bem tranquila. Eu só tive duas perguntas na lista 2, que foi a questão número 2 e a C da questão número 3. Então eu vou estar resolvendo essas duas com vocês e vou explicar a nossa atividade dessa semana, tá bom? A questão número 2 da lista falava assim: ao comprar um produto que custava R$ 1.500, então o preço do produto R$ 1.500, obtive um desconto de 12%, então ele teve um desconto de 12%. Quanto acabei pagando pelo produto e qual o valor do desconto obtido? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o meu desconto. Como nós vimos na aulinha passada, para calcular a porcentagem de um valor, basta eu fazer a multiplicação. Essa multiplicação pode ser em decimal ou em fração, fica a seu critério. Eu vou fazer aqui em fração, tá bom? Então eu vou pegar 12%, que é 12 por 100, e vou multiplicar por 1.500. Antes de fazer a multiplicação, eu posso simplificar os dois zerinhos e vou ficar somente com 12 vezes 15, ó. 12 vezes 15, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somou, vai dar 180. Quer dizer que o meu desconto foi de R$ 180. Outra coisa que ele perguntou no exercício: qual é o novo valor dessa mercadoria? O novo valor da mercadoria, ela era 1.500. Teve um desconto de 180. Então eu vou ter, ó, 0 tira 0 fica 0. Pego o emprestado. 10 tira 8 fica 2. 4 tira 1 fica 3 e 1. Então, após o desconto, o preço vai ser de R$ 1.320. Tudo bem? Tranquilo? A segunda dúvida que apareceu aí durante a semana foi a letra C da 3. A C da 3 falava assim, ó: um produto passou de R$ 1,23 para R$ 1,35. Então, R$ 1,23 era o preço total do produto, ou seja, 100%. Ele teve um acréscimo e passou para R$ 1,35. Ele quer saber quantos por cento foi esse acréscimo. Então, tá bom. Se ele era 100% e teve um acréscimo, significa que o resultado dele tem que dar mais que 100%. Nós já vimos na aula anterior que a regra de 3 para porcentagem sempre diretamente proporcional. Então, posso fazer a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 1,23 vezes x é igual a 1,35 vezes 100. Pronto, resolvi a proporção. 1,23 vezes x é igual a 1 vezes 100 dá 100. 1,35 vezes 100 dá 135. Então, x é igual a 135 dividido por 1,23. Quando você fizer essa divisão, eu já havia feito ela antes. Aqui, ó, você vai igualar as casas decimais. Então, vai ficar 13.500, porque eu tive que igualar duas casas, dividido por 123. Fiz essa divisão, vai dar aproximadamente 109,7. Esse valor é a porcentagem, então é 109,7%. Significa que ele aumentou 109,7%? Não. Olha, ele era 100%, passou para 109%, então, na verdade, eu tive um acréscimo de aproximadamente 9,7%. Então, ele já tinha 100, passou para 109, então o acréscimo foi de aproximadamente 9%, ok?
Se por acaso vocês tiverem mais alguma dúvida na lista 2, coloca lá no fórum do GR8 que eu ajudo vocês lá através do fórum, tá bom? Aí, nós havíamos combinado que essa semana a gente continuaria a parte da porcentagem. Porém, ontem, a professora Miriam conversou comigo e ela disse que ela precisava de um auxílio lá na matéria da distância entre 2 pontos. Ela falou assim, Paulo, espera um pouquinho na porcentagem e me ajuda lá na distância entre 2 pontos. Então, essa semana, eu fiz uma listinha para estar ajudando a professora Miriam aí na matéria da distância, tá bom? Vou apagar aqui pra gente ver a parte da matéria dela. Depois corrija, hein? Não deixa a resposta errada. E aí, tá fazendo muita tarefa? Tá tendo muita atividade? Já quer ficar fugindo? Quer voltar pra escola? Olha só, o que acontece aqui? Lá com a professora Miriam, vocês estavam vendo a distância entre 2 pontos. Ok. Com certeza a professora já trabalhou muito bem isso com vocês, mas eu vou colocar aqui só a forma para vocês lembrarem. Então, se eu tenho 2 pontos, vamos supor que é um ponto A e aqui é um ponto B, se ele é ponto, quer dizer que ele tem uma coordenada x e y para localização. Todo ponto eu faço a localização de x e y. Então, eu tenho que o ponto A vai ter uma coordenada x e y e o ponto B também terá uma coordenada de x e y. Aí você arruma uma nomenclatura que você queira para diferenciar. Pode ser aqui, ó, x do A, y do A, x do B, y do B. Pode ser x1, y1, x2, y2. Fica a seu critério, tá bom? Aí, para calcular essa distância, a distância entre um ponto A e um ponto B é a raiz quadrada do que, professora? Da diferença de x ao quadrado mais a diferença de y ao quadrado. Então, vou fazer um x menos o outro e elevar ao quadrado. Um y menos o outro e elevar ao quadrado. Professora, precisa ser x2 menos x1? Eu posso fazer x1 menos x2? Pode. Por quê? Porque como é ao quadrado, de toda forma vai dar resultado positivo. Tá bom? Então, basta calcular a diferença do quadrado de x e a diferença do quadrado de y. E depois somar os resultados. Aí, lá na nossa listinha, que você deve ter pegado aí, lá no GR8, ele fala assim, ó, primeira questão, vou fazer ela de exemplo para você, tá bom? A primeira questão fala assim, ó, ela é do vestibular do IF lá de Pernambuco. Vemos abaixo um movimento do jogo da teia cartesiana. A distância entre a abelha presa na teia, que se encontra no ponto P. Então, tem uma abelha aqui, abelhinha, que está no ponto P. Aí ele fala, e a sua armadilha que está no outro ponto. Então, tem uma abelhinha aqui e tem uma armadilha aqui, ó. Que é uma armadilha que vai pegar a abelhinha. Aí ele falou assim, ó, vou chamar esse aqui de um ponto Q, tá bom? Olha, o ponto da abelhinha, ele disse que é menos 7,3. Então, o ponto da abelhinha, menos 7,3. Aí ele falou, o ponto da armadilha é 4 e menos 1. 4 e menos 1. Aí ele diz, determine qual é a distância entre a abelhinha e a armadilha colocada pela aranha. Então, olha só. Então, a aranha fez a armadilha para pegar a abelhinha. Ele quer saber essa distância. A distância de P a Q. Então, basta eu usar minha formulazinha. Olha só como vai ficar. Então, a distância de P a Q, lembre que essas letras você que vai escolher, tá bom?
vai ser a raiz quadrada, agora olha lá, da diferença entre o x. Então tá bom. Olha, um x, outro x. Então eu tenho dois valores de x. Esse aqui, ó, primeiro x, esse aqui, segundo x. Então tá, eu vou fazer a diferença entre eles, ó. Então 4 menos o menos 7. Isso elevado ao quadrado. Mais, agora são os y, ó. Y menos y. Então tá aqui. Y de Q, Y de P. Então vou pegar menos 1 menos o outro que vale 3. Isso ao quadrado. Então tá bom. Então x menos x ao quadrado, y menos y ao quadrado. Então essa distância vai ser a raiz de 4 menos com menos mais 7 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado. Então essa distância vai ser a raiz 7 mais 4, 11, então 11 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então essa distância vai ser 11 vezes 11, 121, mais 4 vezes 4, 16. Lembrando que todo número ao quadrado é positivo. Então eu tenho que essa distância vai ser a raiz de 121 mais 16, 137. E a raiz de 137 vai ser no gabarito a letra E. Então, a nossa lista dessa semana vai ser de você calcular a distância. São 5 questões na lista, mais uma que vai ter lá no GR8, tá bom? Olha só. Então, vocês vão estar resolvendo essas questões. Ah, deixa eu tirar uma prova aqui para vocês. Nós falamos que tanto faz ser menos 7 menos 4, 4 menos 7, não é? Então vamos lá, vamos tirar a prova para você ver que dá a mesma coisa. Só colocar num cantinho aqui, ó. Essa distância, aqui eu fiz 4 menos 7. Eu posso fazer a diferença ao contrário, não tem problema, ó. A raiz do primeiro x, que é menos 7, menos o segundo, que é o 4 ao quadrado, mais o y, que é 3, menos o menos 1 ao quadrado, tá vendo? A ordem que você vai fazer não importa, desde seja o x de um menos o x do outro. Então aqui daria, ó, a raiz de menos 11 ao quadrado, mais menos e menos é positivo, 4 ao quadrado, ó, que vai dar o mesmo resultado que a gente fez aqui, tá bom? Então a ordem não vai alterar. Então, para essa semana, vocês vão resolver a lista de distância que foi colocada para vocês lá no site e vamos acessar o GR8. Tem uma atividade avaliativa lá no GR8 que é exatamente para ver se você está ou não entrando no sistema, tá bom? Então, essa questão número 6, ela só vai ser avaliada lá no GR8. Você vai anexar a sua resposta no GR8 e eu vou corrigir por lá, tá bom? Então, listinha do número 1 ao 5. Na próxima segunda-feira eu vou fazer mais algumas com vocês dessa lista e vou esperar a resposta da questão 6 lá no GR8. Você tem que colocar a questão 6, a resposta no GR8, até segunda-feira, tá bom? Que dá dia 13 de abril, tá lá marcado, tá ok? Um beijo, fica com Deus, boa semana para vocês. Até mais.